Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo e estamos aí, para mais um dia para estudar. A gente precisa acelerar, tá certo? A gente sabe que estamos em evolução, como eu já disse várias vezes, estamos passando aí por um processo de transição planetária. Essa transição planetária ela já foi decidida pela espiritualidade, né? Eu assisto aí vários canais que falam de espiritualidade, que entram nesse assunto, né? Sobre essa transição, sobre como funcionam realmente, como funcionam, né? Como é o funcionamento dos planetas, né? A gente está num mundo aqui de terceira dimensão, um mundo material, onde a gente perde totalmente a visão. Nós somos agraciados, né, com o véu do esquecimento. Então, não sabemos de onde vemos, não sabemos de onde somos e estamos aqui por mera casualidade. E não é isso que acontece, tá bom? Nós estamos aqui porque nós pedimos para estar aqui, né? Nós pedimos para passar pelas experiências que nós passamos, nós pedimos para morar aqui nesse planeta, tá? Nesse planeta que, no caso, nesse momento é um planeta ainda de provas e expiações, e nós passamos por aquilo que temos que passar para poder progredir, para poder crescer, tá certo? E o que acontece com a gente, né, em um exílio? Aquelas pessoas que passaram no vestibular, elas vão continuar nesse planeta, né, porque esse planeta vai passar por uma transição, vai ser um planeta de regeneração. E aquelas pessoas que tomaram bomba na prova serão exiladas para um planeta semelhante a esse ou até pior, são as histórias aí que nós espiritualistas, né, estamos ouvindo, né, lendo e acompanhando por aquelas pessoas que têm um pouco mais de informação, tá? Um planeta que inclusive é chamado de Quiron, espíritas, né, chamam planeta Chupão, né, que no caso é um outro planeta, né, é um planeta higienizador, que dizem ser aí aqui, né, do nosso sistema solar, mas tem uma órbita elíptica, né, ele não tem essa órbita circular como tem os planetas do nosso sistema, né. Isso muitas pessoas dizem, muitos estudiosos dizem, muitas pessoas que têm, né, percepção extrasensorial em relação aos sentidos que a gente tem aqui nesse planeta, essas pessoas passam aí essas informações, né? Se estão certas, se estão erradas, né? A gente só vai saber quando realmente acontecer, tá? Mas se a gente parar para pensar, não tem sentido a gente estar encarnado nesse planeta por mera casualidade, tá? Tá, o planeta ele existe há 4 bilhões de anos, estamos aqui porque teve um resfriamento há bilhões de anos atrás, onde o planeta recebeu água, sofreu algumas transformações, o planeta conseguiu abrigar a vida, né, vida microbiana lá no seu início, né, e hoje uma vida complexa de organismos extremamente complexos, que é o nosso caso hoje, né, para chegar nisso. Então isso não é o acaso, né? Eu acredito sim, é um processo programado, tá? E programado por Jesus, que é o nosso mestre, né? É o espírito maior que já passou por esse planeta, tá? Eu sou, né? Sigo sim Jesus, tá certo? Mas existem também outros mestres ascensos que estão aí também para nos ensinar, tá bom? Às vezes a pessoa não segue Jesus e ela segue um outro mestre que foi, no caso, enviado de Jesus.
Porque Jesus teve os seus auxiliares. Se ela segue o auxiliar e ela não segue Jesus, essa pessoa tem que ser descartada? Não, muito pelo contrário. Ela só aceita um outro segmento que no final das contas vai chegar, vai se converger para o mesmo caminho. Tá bom? Só isso. A lição de hoje, ela é a segunda lição do 7º capítulo, que é o povo de Israel, e ela fala sobre Moisés. Esse primeiro parágrafo aqui, eu tive que ler, reler, procurar um pouquinho, né, fazer uma pesquisa na internet para poder entender, tá? Confesso que não foi fácil eu entender ele, mas do meu modo, né? Às vezes você entende de uma outra maneira, outra pessoa entende de outra maneira, até muito melhor do que a minha, e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para poder entender como funciona esse mundo, tá certo? E nada mais justo do que os livros, né, do nosso querido Chico Xavier, as obras de Allan Kardec e outras cositas mais aí, tá bom? Então vamos lá, Moisés. As lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento, porque o exílio da terra não pesou tanto às outras raças degradadas quanto na alma orgulhosa dos judeus, inadaptados e revoltados no mundo que não os compreendia. Eu estudei esse parágrafo aqui, foi um pouquinho complexo para entender, mas vamos lá. O que é a lenda da Torre de Babel? A lenda da Torre de Babel, ela diz o seguinte: os seres humanos daquela época começaram a construir uma torre muito alta, gigantesca, para conseguir chegar até os céus, para alcançar Deus. Gente, é claro que é um mito, tá? Isso é impossível, não dá para construir uma torre para chegar até Deus, até porque tudo é Deus, tá? Vamos melhorar então, para chegar até o espaço, também é impossível, também não dá, tá? Então, vamos já desmistificar isso aí. Mas continuando, eles estavam construindo essas torres para chegar até Deus, né? Para confrontar Deus. Deus fez o que nessa época? Ele destruiu a torre, né? E tirou todas aquelas pessoas que estavam lá e ele confundiu a cabeça dessas pessoas, espalhando cada uma para um canto e fazendo com que cada povo, né, cada pessoal ali que foi separado ali, que estava construindo a torre, cada um falasse de uma maneira. Então assim foram construídas, né, as diferentes línguas que a gente tem hoje. A língua anglo-saxônica, a língua portuguesa, a língua espanhola e assim vai, né? Essas são as que eu mais conheço, mas tem mais aí, mas só falo português, tá bom? E mal ainda, mas tudo bem. Então Deus fez isso com essas pessoas e ele separou todos esses povos, tá? Deus, num ataque de fúria, olha esse Deus, num ataque de fúria, ele tomou essa decisão e separou esses povos. Vamos lá também desmistificar uma coisa aqui. O que a gente tem que parar para pensar? Deus é tudo. Não existe nada fora de Deus. Deus é tudo. Deus é esse celular que eu estou usando para gravar, Deus é essa camiseta que eu estou usando, Deus sou eu, Deus é você, Deus é essa casa que eu estou aqui, Deus é aquele grãozinho de areia, é aquela sujeirinha que está ali no chão. Deus é tudo. Quando a gente fala estamos dentro de Deus, nós não estamos dentro de Deus, Deus é tudo. E se existe algo fora de Deus, então Deus não tem controle, porque tem algo fora dele. Ou seja, tudo é Deus. Tudo chega a Deus. Deus é tudo. Deus não é um velho barbudo sentado numa poltrona com um cajado gigante nos confins do universo. Já falamos isso várias vezes, tá bom? Então vamos lá. O que eu cheguei até a aprender com algumas outras pessoas que eu gosto de estudar. Quem teve esse ataque de fúria nessa época pode ter sido Javé. E Javé não é Deus. Tem gente que fala que Javé é Jeová, né? Algumas pessoas falam que Jeová é uma coisa, Javé é outra. Mas necessariamente eles não são deuses. Tem muito poder, mas não são deuses, tá bom? Inclusive aquele Deus que confronta Jesus,
que nega a súplica de Jesus não é Deus, né? Dizem também que é Javé, tá? Então Javé é um ser que veio aqui para a Terra para poder reconstruir a Terra há bilhões de anos atrás, fez o trabalho que ele tinha que fazer, a intenção era ele realmente se desenvolver espiritualmente, mas ele não fez isso. Inclusive ele também será degradado da Terra, tá certo? Estudem aí Jan Van Halen, né? Jan Van Allen. Tô entendendo Van Halen aqui, desculpa. Jan Van Allen, tá bom? E ele fala muito desse assunto. No começo, quando eu estudava ele, quando eu ouvia as coisas que ele falava, eu não compreendia e eu não gostava do que ele falava. Hoje eu já compreendo e eu já vejo ali, né, uma certa razão no que ele fala, tá bom? Não que eu concorde com tudo, que eu acho ele às vezes um pouco pessimista, mas eu consigo compreender a linguagem dele. E hoje, se a gente parar para pensar nesse mundo aí de espiritualidade, muitas pessoas falam muitas coisas, algumas sem nexo nenhum. Então a gente tem que pegar aquilo que o nosso coração consegue entender, né? Trazer para a mente e falar, opa, aqui tem uma linha que eu consigo entender, que eu consigo raciocinar, tá? Então isso é importante. Voltando aqui, como eles foram degradados, né? E o Velho Testamento foi escrito por judeus, basicamente judeus, e esses judeus, de certo modo, eram pessoas, né, eram espíritos extremamente orgulhosos, não aceitavam terem sido degradados lá de Capela aqui para a Terra. Consequentemente, eles não aceitaram ser comparados e serem miscigenados com as outras raças que vieram de lá para cá também. Eles se achavam seres superiores, então não aceitavam esse mito da Torre de Babel, que pode ter tido sim aqui algumas passagens, né, factíveis, mas a gente consegue entender que muita coisa aqui sim é mito. Eles não aceitavam isso para não se comparar com os outros povos, tá bom? E eles eram muito revoltados e não eram compreendidos nesse mundo. Claro, um mundo extremamente inferior em relação ao mundo que eles vieram. Eles tinham muito conhecimento espiritual inclusive, mas eram orgulhosos, né? Então, receita perfeita para um povo incompreensível e também incompreendido, tá bom? Isso é o que eu entendi. Posso estar errado? Com certeza. Estamos aqui para aprender. Sem procurarmos os seus antepassados anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador Moisés, hebreu, saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde o seu espírito recebeu primorosa educação à sombra do prestígio de Termutes, cuja caridade fraterna o recolhera. Então, aqui já fala de Moisés. Moisés, antes de nascer aqui como um hebreu que depois passou a fazer parte, né, da casta egípcia, ele sofreu uma gama muito grande de conhecimento. Ele passou por várias... como que eu digo aqui? Ele passou por encarnações para poder aprender, para poder entender e aceitar a sua missão, né? Que era liberar lá, né? Que era o povo hebreu, tá certo? Então ele passou por muito conhecimento para que ele tivesse nascido nas condições que ele nasceu e liderasse o povo hebreu para que eles fossem libertos, né? Do Egito, tá certo? Então, aqui o raciocínio aqui às vezes a gente quebra um pouquinho, não é fácil. Aqui não tem corte, não tem edição, é no peito aberto, tá bom? Moisés, na sua qualidade de mensageiro do divino mestre, olha aqui,
Então, quando a pessoa segue Moisés, ela está renegando Jesus? Não, porque Moisés também era um enviado de Jesus. Ele foi enviado de Jesus, ele criou, né, as leis ali, olho por olho, dente por dente, que na época eram necessárias. E eram leis de Jesus. O povo precisava disso naquela época. Aí Jesus veio para falar da lei do amor, né? Muito tempo depois. E não que aquilo que Moisés disse teve que ser descartado, mas teve que ter uma alteração para falar mais de amor, amor ao próximo, fraternidade, caridade e assim vai. Mas Moisés foi um enviado de Jesus, tá certo? É aquilo que eu falei no começo. Se eu negar Jesus e falar que eu sigo fulano, né? Chico Xavier, por exemplo, até porque Chico Xavier, né, segue totalmente Jesus. Esse aqui é um exemplo, tá bom? Mas se eu seguir, por exemplo, um espírito que eu gosto daquilo que ele fala, eu falo, não, eu não gosto de Jesus, eu gosto desse espírito, mas ele é um enviado de Jesus, tá certo? Automaticamente eu estou seguindo Jesus. E eu estou seguindo um ser também de luz. Então tá tudo certo a pessoa falar, não gosto do fulano. Problema nenhum, tá? O que importa é o que tem no coração. Inclusive tem muito ateu que tem um coração muito maior do que muito espírita, muito crente, muito católico. Tá certo? Dói, mas é a verdade. Vamos voltar de novo aqui. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão, da terra prometida. Médium extraordinário, realiza grandes feitos entre os irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe de emissários do Cristo, no Sinai, os 10 sagrados mandamentos que até hoje representam a base de toda a justiça no mundo. Moisés era um espírito, era um médium que possuía, né, grande mediunidade, tá certo? E ele recebeu os 10 mandamentos através de mediunidade. Não é Deus que desceu aqui e trouxe os 10 mandamentos e entregou na mão de Moisés. Não é isso. São os espíritos, companheiros e enviados de Jesus. Jesus com certeza acompanhou todo esse processo, porque ele sabia que isso ia chegar aqui para Moisés e algum tempo depois ele iria voltar para melhorar esses 10 mandamentos, mas que inclusive hoje ainda são utilizados pela sociedade. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições do Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades porvindouras. A gente entende aqui que eles já começavam a trazer para a gente lições, né? Já começava a iniciar uma certa iniciação, sim, nessa questão religiosa, nessa questão de crença em relação a Deus, a espíritos superiores, a espiritualidade superior, tá? Então eles já começavam a trazer esses conhecimentos, tá? Já começavam a tentar organizar espiritualmente a sociedade, tá certo? Já começava a direcionar, olha, aqui tem que ser assim, aqui tem que ser assado, você não pode cobiçar a mulher do seu próximo, você não pode roubar, não roubarás, não matarás. Então, tudo aquilo que estão nos 10 mandamentos vieram também, a gente pode dizer, de Jesus, tá certo? E Moisés foi um espírito extremamente preparado para estar aqui e fazer o que ele fez. E seguir a missão que ele seguiu. E ele teve êxito e teve muito sucesso nisso. Tá certo? Eu consigo perceber que eu demoro um pouquinho para fazer, eu sei, gente, eu preciso dar uma acelerada, né? Já faz tempo que eu estou aqui. Inclusive, estou preparando isso aqui, quero fazer com IA, vai ficar legal. Mas vamos por partes. E eu consigo, cada dia, né, perceber, né, a grandiosidade da espiritualidade de Jesus Cristo, dessa preparação, desse cuidado que eles têm para conosco, para nos ensinar, né, para nos mostrar o caminho correto. Eles não vêm aqui salvar ninguém.
Quem se salva é você mesmo. Eles vêm mostrar o exemplo. Você passou bem, você não passou, segue seu caminho. Você está aonde você quer estar. Tá bom? Você está aonde você merece estar. Tá? Então, o que você tem feito para a sua vida? O que você tem feito para se melhorar? Tá certo? Eu posso dizer que eu gosto de ler livro, né? Mas que eu tô fazendo vídeo, sim, gosto, né? Tô desenvolvendo ainda, né, a minha capacidade de verbalização, que isso é legal. Como eu dou aula, né, de primeiros socorros e outras coisas, eu consigo ter essa capacidade de verbalizar, de ensinar com uma certa facilidade, mas tem muito a melhorar, claro, né? Tem muito a melhorar. E como já disse para vocês, me foi cobrado para fazer isso e eu não tenho feito. E essa cobrança vem sendo cada vez maior. Então, procura saber o que você tem que fazer para se melhorar, para melhorar a sua vida, para crescer, tá? E você vai ver que você vai ser muito mais feliz. Isso é evolução, isso é crescimento espiritual, isso é seguir o nosso Mestre Jesus. Se você consegue chegar até o final disso aqui sem sentir que foi uma leitura chata, sem sentir que a espiritualidade está puxando a sua orelha, e se esse vídeo chegou para você, é porque é para você também fazer alguma coisa, tá certo? Estou demorando para fazer o meu, mas tenho que fazer, tá? É interessante cada um seguir o seu caminho, cada um seguir aquilo que é importante para si, para que você consiga crescer em todos os aspectos. Estamos aqui para isso, tá? Pessoal, muito obrigado. Vocês vão me ver agora com outros vídeos com a mesma roupa, porque eu estou fazendo alguns vídeos aí de forma sequencial, tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom?